Eu quero explicar um pouquinho de onde veio a ideia desta mensagem. Sempre estudando alguma coisa, nós encontramos passagens que chamam nossa atenção, casos interessantes nas Escrituras. Quando eu fico participando, ouvindo o estudo do Tomás, por exemplo, que está ensinando o livro de Marcos para nós, alguma coisa chama a atenção, eu penso, seria uma boa mensagem, um assunto para estudar um pouco mais. Mas também a mesma coisa quando estudamos o Antigo Testamento, que tem muitas coisas do Antigo Testamento que ensina lições super importantes, serve como ilustrações de coisas que encontramos no Novo Testamento. E assim, às vezes, eu fico meio empolgado, a gente estuda durante a semana e ainda quero fazer uma pregação domingo relacionada à mesma coisa. Então, para quem participa nos estudos comigo na quinta-feira, durante a última aula, nós falamos sobre a divisão dos reinos, do reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, o que aconteceu logo depois da morte de Salomão. E nisso ficou muito evidente uma lição importante sobre a questão de procurar conselho. E decidi, estudando aquele texto, de preparar um estudo um pouco mais abrangente sobre esse assunto específico do conselho que nós ouvimos, especialmente de entender a importância de escolher bem os conselheiros, de procurar conselho de pessoas que realmente podem nos ajudar em nosso serviço, ao invés de atrapalhar. Então, pensando nesse sentido, quero comentar sobre o contexto primeiro desses dois reis que eu citei. Deus tinha falado já que Israel seria dividida em duas partes. Ele falou por meio do profeta Aías para Jeroboão que ia arrancar a maior parte do reino e entregar para Jeroboão, que uma pequena parte ficaria com o próprio Roboão, ou não falou o nome na época, mas que seria o filho de Salomão, descendente de Davi. Mas que a boa parte iria passar justamente para Jeroboão reinar. Quando aconteceu essa divisão, 1 Reis capítulo 12 relata a história disso, que Roboão foi para Siquém para ser coroado rei de Israel, mas os israelitas chamaram Jeroboão, que estava em exílio no Egito, e ele voltou e defendeu a causa do povo com esse novo rei, dizendo que nós estamos dispostos a ser sujeitos se baixar os impostos altos que seu pai cobrava. E o resultado foi uma diferença entre norte e sul, levando a essa separação, porque Deus estava por trás disso. Deus até afirmou depois de tudo o que aconteceu, que foi obra dele. Mas como é comum, Deus usa até as fraquezas e falhas dos homens para cumprir seus planos. O caso mais óbvio disso seria a própria morte de Jesus, que Deus mandou Jesus, foi a intenção de Deus que Jesus morresse na cruz, mas usou os líderes religiosos dos judeus, usou Judas, usou várias pessoas, mesmo na maldade dessas pessoas, para cumprir seus planos. Então, neste caso, não foi difícil Deus achar alguém ou alguns, no caso que falamos de dois homens, justamente para servir para a causa dele, de separar a nação. Ele achou dois homens inteligentes, competentes, bons administradores, mas insensatos, tolos, porque não procuravam conselho bom. E assim Deus usou essa falha, essa arrogância desses dois, justamente para cumprir seu plano e separar a nação em duas partes. Então vamos falar um pouquinho sobre esses dois. Depois nós vamos ver vários princípios que a Bíblia ensina sobre a importância de bons conselhos e encerrar com um contraste entre as direções que nós podemos seguir. Uma direção boa e outra ruim. Mas vamos começar pensando um pouquinho sobre Jeroboão. Jeroboão era um homem altamente competente. Observamos isso em 1 Reis 11, versículo 28, onde Salomão colocou Jeroboão como supervisor sobre as obras, os trabalhos que foram feitos, sabendo que Salomão fez grandes obras de construção durante o reinado dele, e Jeroboão foi colocado para supervisionar os trabalhos forçados nisso. Um excelente administrador. Deus confiou em Jeroboão
porque mandou o profeta Aías para falar para Jeroboão que ia passar o reino para ele. Então, Deus viu em Jeroboão alguém capaz de ser um excelente rei. E cuidando do povo dele, usou Jeroboão para isso. E o próprio povo confiou em Jeroboão. Quando Roboão foi esperando ser coroado rei em Siquém, o povo chamou Jeroboão, ele chegou para representar o caso de Israel diante de Jeroboão, pedindo que baixasse os impostos. E quando isso não deu certo, como nós vamos ver já na resposta de Roboão, os israelitas escolheram Jeroboão para ser rei. Então ele tinha a confiança de Salomão, a confiança do próprio Senhor e a confiança do povo de Israel. Era um homem capaz. Mas não devemos deixar Roboão para trás, porque Roboão também era um homem capaz. Isso não fica talvez tão evidente nos comentários feitos nas Escrituras, mas vamos pensar em algumas coisas. De todos os filhos de Salomão, Roboão foi escolhido como seu sucessor, aparentemente sem questionamento ou desafio. Pense um pouco nas informações que nós temos. Só para ter uma noção de quantos filhos teria Salomão. A Bíblia não fala quantos. Mas vamos usar o caso do próprio Roboão. Roboão tinha 18 esposas e 60 concubinas. E dessas 78 mulheres foram geradas, desculpe, agora, foram gerados 88 filhos. 28 filhos homens e 60 mulheres. Ou seja, uma proporção de mais de um filho para cada mulher, esposa ou concubina. Agora, vocês lembram de Salomão? 700 mulheres, 300 concubinas. Quantos filhos tinha Salomão? Como eu falei, a Bíblia não diz para nós, mas dá para imaginar centenas. E entre esses filhos de Salomão, parece que não houve desafio. Como havia acontecido quando Davi começou a reinar, quando Salomão começou a reinar, outras pessoas querendo tomar o trono, mas no caso de Roboão, nada disso. Observamos que Roboão mesmo recebeu essa posição sem discussão. Obviamente, uma pessoa capaz. Pensamos também um pouquinho mais no caso de Roboão e os comentários feitos sobre o reinado dele. Segundo Crônicas, capítulo 11, a partir do versículo 5, relata para nós o fato que ele foi ativo em várias obras, construindo cidades e edificando outras para garantir o melhor possível a segurança de Judá, para proteger de invasão de qualquer dos lados das fronteiras da nação. Além disso, um comentário feito sobre ele, quando fala sobre os filhos, e a maneira que ele usou os filhos para administrar as várias cidades no reino dele. Segundo Crônicas 11, versículo 23, fala que ele agiu prudentemente nisso. Então, nós temos dois homens inteligentes, competentes, capazes, mas os dois seguiram maus conselhos. E foi exatamente isso que Deus usou para provocar a divisão da nação em duas partes. O caso mais conhecido de maus conselhos talvez seja de Roboão. Em 1 Reis, capítulo 12, conta a história de como Jeroboão havia chegado com esse pedido para baixar os impostos. Roboão pediu 3 dias para decidir sobre o caso. E durante esses 3 dias, ele procurou conselho de homens idosos que foram conselheiros do pai dele. Mas também ele procurou conselho dos jovens que foram criados com ele. Até eu tenho brincado com vários de vocês sobre esse fato que Roboão tinha 41 anos e fala sobre os jovens que foram criados com ele. Eu acredito que, biblicamente, você pode defender a sua juventude até 41 anos de idade. Depois disso, já entra na categoria de alguns de nós que já deixamos esse número para trás. Mas o ponto é que ele procurou conselho de pessoas menos experientes e, evidentemente, menos espirituais. E isso acabou forçando a divisão da nação, porque ele voltou com a resposta dura para o povo. 1 Reis, capítulo 12,
versículo 12 e 13, desculpe. 13 e 14. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado, lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. E versículo 16, o resultado disso foi que a parte do norte foi embora. Voltaram para casa e deixaram Judá sozinho. Então, ele forçou a divisão da nação com essa atitude, seguindo o mau conselho dos jovens. No caso de Jeroboão, observamos também como Jeroboão errou, especialmente em capítulo 12, do 26 em diante, onde fala sobre a nova religião que ele inventou. Que ele mudou os símbolos da religião, mudou o local principal da adoração, mudou as datas de comemoração de uma festa importante, mudou o sacerdócio. Mas por que ele fez isso? Porque ele não confiou na promessa de Deus. Deus já tinha dito para Jeroboão: se você for fiel, obediente, andando nos meus caminhos, eu vou estabelecer sua dinastia como fiz com Davi. Jeroboão, seus descendentes, poderiam ter reinado sobre Israel durante o resto da história da nação, se ele fosse fiel. Mas ele não confiou nessa promessa. Não respeitou a orientação que Deus deu para ele. E diz, 1 Reis capítulo 12, quando fala sobre o que ele fez, diz no versículo 28, pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, ele procurou conselho, mas obviamente das pessoas erradas, de pessoas que não respeitavam a palavra de Deus ou não teriam sugerido uma coisa dessas. Jeroboão cometeu erros com consequências gravíssimas que iam afligir esse povo durante o resto da sua história. Inclusive, quando estudamos sobre essa história do reino dividido, encontramos 2 reis com o nome Jeroboão. Este Jeroboão é Jeroboão, filho de Nebate. Na sua leitura dos livros de Reis e Crônicas, presta atenção em quantas vezes aparece uma frase que diz que tal homem reinou em Israel por quantos anos, mas não se apartou dos pecados do filho de Jeroboão, filho de Nebate. O pecado de Jeroboão teve uma influência negativa na história de Israel ao longo de séculos depois. Ele não procurou conselhos bons e acabou errando terrivelmente. Nós precisamos aprender lições importantes. Primeiro, nós precisamos aprender a não confiar na nossa própria inteligência. Mesmo se você for uma pessoa capaz, competente, Jeroboão era, Roboão também era, mas isso não foi suficiente. E a questão não é QI, a questão é dedicação ao Senhor, compromisso com Deus e a vontade dele. Então, nós não devemos confiar na nossa própria inteligência, na nossa capacidade. E quando buscamos conselhos, nós devemos considerar a fonte. Quem está falando? O que essa pessoa traz de condições de dar para nós conselho que realmente vai ajudar? Precisamos nos preparar para ouvir coisas que não nos agradam. Porque os bons conselheiros, às vezes, vão ter que falar coisas difíceis, duras, talvez. E precisamos preparar nossos corações para aceitar essas repreensões. Precisamos avaliar qualquer conselho pela palavra de Deus, examinando o que vem da boca de alguém, mas comparando isso com as Escrituras. Porque qualquer um é capaz de dar conselho mau. Eu não vou usar esse caso hoje, mas logo no capítulo 13, aqui de 1 Reis, fala sobre um caso onde um profeta velho acabou enganando um novo e custou a vida dele. Então, não é só a questão de ser mais velho, mais novo, temos que examinar o conselho, avaliar pela palavra do Senhor. E devemos seguir o conselho bom e rejeitar o errado. Ao contrário do que Roboão fez, quando seguiu o conselho ruim e rejeitou o conselho bom. Mas a principal pergunta que eu quero colocar hoje é esta: o que Deus diz sobre conselhos?
Com certeza, na sua leitura da Bíblia, especialmente no livro de Provérbios, você tem reparado que a Bíblia fala muita coisa sobre conselhos. Eu vou dar algumas amostras disso, passando até rapidamente por várias passagens, observando alguns princípios que Deus ensina nas Escrituras sobre conselho. E quando nós aplicamos esses princípios, nós temos muito mais garantia de ser bem-sucedidos em nosso serviço. Primeira coisa, o perigo de não procurar conselho. É um problema frequente de pessoas que acham-se capazes de resolver questões sem necessidade de procurar conselho. Várias passagens tratam disso. Provérbios 12, versículo 15. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Capítulo 13, versículo 10. Da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. Capítulo 28, versículo 26. Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Capítulo 15. O zombador não gosta de quem o repreende, nem se aproxima dos sábios. É muito mais fácil procurar pessoas que concordam, que aprovam, que apoiam, do que pessoas que têm sabedoria, amor, convicção suficiente para falar: isso não seria uma boa decisão que você está pensando em tomar. Provérbios 12 diz: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Quando nós não queremos que ninguém fale para nós que precisamos mudar e corrigir alguma coisa, demonstramos insensatez. Então, primeiro, o perigo de não procurar conselho. Segundo, o perigo de ouvir as pessoas erradas. Tanto Roboão como Jeroboão procuraram conselho, mas ouviram as pessoas erradas. Salmo 1 lembra bem da escolha entre dois caminhos e onde nós vamos achar o conselho que ajuda. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha onde o ímpio procura conselho. Ele anda, se assenta na presença de pessoas que não respeitam a vontade de Deus, que vão dar conselho até apoiar as coisas erradas que ele quer fazer, mas isso não ajuda. As pessoas, nem todos vocês, e talvez até bom que é o fato, mas alguns de vocês usam a mídia social. Facebook e outros mídias onde pessoas podem postar informações, postar fotos e outras pessoas podem curtir ou apoiar. Você já percebeu situações, eu tenho com muita tristeza visto situações assim, onde alguém posta uma coisa demonstrando uma atitude de rebeldia contra Deus. Talvez falando que está namorando uma pessoa que não tem direito de casar, ou namorando uma pessoa do mesmo sexo. E vem pessoas curtindo, dando apoio, até às vezes pessoas supostamente cristãs. Ah, que bom, eu quero que você seja feliz, e dando apoio para aquilo. E a pessoa continua postando, porque continua recebendo apoio. Está andando no conselho dos ímpios, se detendo no caminho dos pecadores, se assentando com os escarnecedores, pessoas que não respeitam a vontade de Deus e vão dar conselho justamente contra o que Deus diz. Precisamos evitar de aceitar conselho de pessoas erradas. Paulo disse,
Ele falou de pessoas que estavam até levando cristãos a negar a ressurreição de Jesus Cristo. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso se aplica em questões de doutrina, se aplica em outros aspectos da vida também. Quando nós andamos e sentamos com escarnecedores, nós vamos ouvir conselhos que não ajudam. Provérbios 13, versículo 20 diz: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Vamos escolher bem a companhia de pessoas que vão nos ajudar. Outro princípio que a palavra de Deus ensina é a vantagem que vem em ouvir de várias pessoas. Provérbios 11, versículo 14, diz: não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros há segurança. Ouvindo mais de uma opinião. Até isso é uma prática aconselhável quando se trata de alguma questão grave de tratamento médico. Um médico descobre alguma coisa e talvez sugere uma cirurgia. Antes de fazer a cirurgia, muitas vezes vale a pena marcar consulta com mais um médico, levar os mesmos exames e perguntar se ele concorda com essa decisão. Eu lembro uma vez que eu fui no médico, eu expliquei o problema, ele fez o exame e falou, já estava pegando a agenda dele para marcar uma cirurgia. E como, na época, eu não tinha nada de convênio e ele queria cobrar um valor alto para isso, eu senti um pouco a necessidade de procurar outra opinião. E quando eu marquei com outro, ele falou, mas o problema não é esse, que ele está querendo operar. E ele identificou o problema real, deu uma receita de antibióticos que custou talvez uns R$15, resolveu o problema. Ao invés de uma internação e gastar milhares numa cirurgia que não teria resolvido o problema e era desnecessário. Com muitos conselheiros, há segurança. Como diz Provérbios 15, sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Aprenda de várias pessoas, procure conselho de várias pessoas, escolhendo bem pessoas em condições de dar bons conselhos. Deus nos ensina a ouvir conselhos. Não de achar que nós podemos resolver tudo sozinhos. Disse ele em Provérbios capítulo 4, retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é sua vida. E no capítulo 19, ele continua, ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Deus sabe o que é melhor. E quando nós achamos conselho que nos ajuda a fazer a vontade de Deus, nós vamos sair bem. Mas isso significa que, às vezes, o conselho que precisamos será difícil de ouvir. Ninguém gosta de repreensão. Ninguém gosta quando alguém fala que estamos pensando de uma forma ruim ou fazendo uma coisa errada. Mas Provérbios 27, versículo 6 diz, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Pessoas que nos apoiam, que aprovam as coisas erradas que fazemos, não são amigos. Podem falar que eles nos amam, mas de fato estão nos ajudando a chegar ao inferno e não ao céu. Os amigos, até capazes de nos corrigir, de nos repreender, são as pessoas que vão nos ajudar a chegar à vida eterna. Agora, antes de encerrar, eu quero falar mais algumas coisas, de um contraste entre dois tipos e duas fontes de conselho. Primeiro, sobre o que pode ser o pior conselho possível, mas que ouvimos com muita frequência hoje em dia. Com certeza, você já ouviu pessoas falando, seja realmente honesto consigo mesmo, siga seu próprio coração. Não se importe com o que os outros dizem, você precisa fazer o que vai trazer felicidade para você. Siga seu coração. Esse conselho é dado muitas vezes para apoiar
todo tipo de pecado. Você está apaixonado por uma mulher casada? Siga seu próprio coração para se sentir feliz. Você se apaixonou por uma pessoa do mesmo sexo? Siga seu coração para ficar feliz com isso. Você quer entrar numa relação ilícita? Siga seu coração. Você pensa em casar com alguém que todo mundo aconselha que não seria um bom marido? Siga seu coração. Faça o que vai fazer você feliz. E assim em diante. Isso só falando de relacionamentos. A mesma ideia se aplica em muitas outras coisas. O problema é que esse conselho vai diretamente contra o que a palavra de Deus diz. Jeremias, capítulo 17, o versículo 7 diz: Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E depois no versículo 9 ele diz: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Agora, é possível ter um coração íntegro, um coração bom, sabemos disso, mas o coração que rejeita a orientação de Deus e procura apoio de outras pessoas não é esse coração íntegro. É o coração enganoso, o coração corrupto. E quando nós seguimos a nossa própria vontade, estamos realmente seguindo o pior conselho possível. Provérbios 28, mais uma vez. Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Nós não devemos confiar no coração, nos sentimentos, nas emoções, nas vontades que vêm de nós. E sim, na palavra que vem do Senhor. O outro lado é de não seguir nosso próprio coração, nossos próprios sentimentos, e sim respeitar o Senhor e o conselho que Ele nos dá. Provérbios 1, versículo 7 diz: O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. E Provérbios capítulo 3, começando no versículo 5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Se você for uma pessoa que toma decisões rápido, que não acha necessário pedir conselho, mesmo tomando decisões importantes, pode ser que você está sofrendo exatamente do problema que ele cita aqui, de confiar no próprio entendimento, ao invés de realmente procurar o conselho que precisa. Porque o contraste com o coração do homem é o plano do Senhor dura para sempre. Os intentos do seu coração por todas as gerações. O conselho de Deus vai dar certo, porque Ele sabe o que se fala. Quero encerrar com algumas sugestões aqui. Vamos ser sábios. Vamos aceitar a correção que vem da palavra de Deus. Provérbios 15, versículo 31. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá a sua morada no meio dos sábios. Repreensão construtiva. Às vezes nós falamos de críticas. E às vezes, quando alguém fala de crítica, cria uma certa barreira que nós não queremos ser criticados. Mas a crítica construtiva nos ajuda a melhorar. Mas isso, muitas vezes, sugere uma avaliação do propósito de quem critica. Ele fez isso para me machucar, para me magoar, não para me ajudar. Primeiro, nem sempre sabemos corretamente a intenção da outra pessoa. E segundo, mesmo se a intenção for má, significa que nós não podemos aproveitar alguma coisa? Às vezes, mesmo uma pessoa mal intencionada pode falar uma verdade que nos ajuda. Nem sempre as más intenções têm maus resultados. O caso de José, em Gênesis capítulo 50, é um excelente exemplo. Ele fala para os irmãos: eu sei que a intenção de vocês foi ruim, mas olha o que Deus fez com isso. Salvou a nossa família e continua com seus planos para o futuro, usando isso. Então, mesmo quando alguém não tem boas intenções na crítica, pode ser que tenha uma certa verdade no que diz. E nós, sendo sábios, vamos procurar entender uma repreensão construtiva. E sempre lembrando o que Paulo disse:
quando escreveu para Timóteo sobre o valor das Escrituras, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Vamos ouvir bons conselhos de pessoas experientes, pessoas espirituais, pessoas sábias, mas a principal fonte do conselho que nós precisamos é este livro aqui. Por isso, nós precisamos conhecer bem o que tem aqui. Estudar com dedicação. Procurar guardar e viver conforme a mensagem que tem nesse livro. Todos vocês estão aqui hoje porque têm interesse na palavra do Senhor. Ninguém obrigou você a ligar, investir esse tempo. Fez isso porque achou que seria algo útil para você. O que é útil para nós? É o que vem da palavra do Senhor. Então, continue estudando, continue buscando e continue pensando nas boas aplicações na sua própria vida. Sejamos sábios. Vamos aceitar a orientação, a correção, a repreensão que vem da palavra de Deus, porque Ele procura nosso bem.